Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o Evangelho de Lucas no capítulo 10. Vamos ler então com a ajuda de Deus, e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os obreiros para a sua searaide. Eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alfroge, nem aparcas, e a ninguém saudes pelo caminho. Em qualquer casa, onde entrardes, dizei: primeiro paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós, e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei. Do que vos puserem diante, curai os enfermos que nela houver. E diz-lhes: veio chegado a vós o Rei de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem saindo por suas ruas, dizei até o pó que da vossa cidade: se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós, e digo vós, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Copérnium, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a vós a mim me ouve, e quem vos rejeita, a vós a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram aos 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estaremos vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste à criança. Assim é o Pai, porque assim te aprove tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando para seus discípulos, para os discípulos, diz-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que vê o que vós vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram até aqui somente. Amém. Lucas registrou, irmãos, esta missão, o que ocorreu com ela, como que ela aconteceu nos tempos do Senhor Jesus. Irmãos, ouviram no princípio da leitura que Jesus enviou além dos 12, que ele havia enviado depois outros 70. Muitos pensam que discípulos eram só os 12. Os 12 discípulos são os que começaram a missão junto com o Senhor. É que depois tornaram-se apóstolo, com exceção daquele que se perdeu, Iscariotes. Mas ele tinha muitos discípulos e discípulas. Discípulos são alunos, são aprendizes, e o Senhor tinha vários que o acompanhavam, pois haviam crido, por causa das maravilhas que operavam, e de fato creram no Senhor, tornando-se discípulos dele. Tanto que ele, vendo a crença e fé desses discípulos, ele enviou numa missão muito importante, uma missão que lhe cabia fazer, mas não tinha condição de fazer, não podia fazer. Então ele envia esses 70 em lugares onde ele deveria ir, mas ele não foi porque confiou a estes, vendo neles que haviam condições para levar a efeito o Evangelho, que haviam aprendido com o Senhor, e naturalmente deu a eles poder para eles operarem maravilhas e milagres por onde passassem. E descreveu também como agir, como fazer, como anunciar este caminho santo, ou esta bendita graça. E assim ocorreu depois. Se alegrou muito com a volta deles, porque quando eles voltaram, irmãos, eles voltaram também contentes, porque viram êxito nos trabalhos que eles foram fazer. Isto é importante. Irmãos, todos nós somos discípulos do Senhor, e cada um de nós somos enviados cada dia. Nós temos uma missão. Não vamos pensar que o Senhor me chamou, eu não tenho ministério, eu não tenho cargo, eu não tenho nada, então não tenho missão nenhuma. Tem sim, a missão é importantíssima de levar o Evangelho, as boas novas. Mas alguém diz: mas eu não saí anunciando para ninguém. Mas você deve levar consigo, porque o que são boas novas, o que é Evangelho, boas novas que vêm dos céus,
e estas são concedidas a nós e nós somos portadores dela, nós somos como os irmãos vejam, estes, hoje tem esses pessoal que trabalha com moto, que fazem entrega, uns fazem entrega de documentos, outros fazem entregas emergenciais de coisas que devem ser remédios, não é pessoa compra remédio, e é o vendedor manda o motoqueiro entregar ele. Sai por esse mundo afa. Outros levam alimentos, então, o dia inteiro gente correndo para todo lado, levando, buscando assim por diante. O povo de Deus, os discípulos de Deus também são portadores do Evangelho de Cristo por onde andam, levam o Evangelho, mas eu não falo nada, o Evangelho. O anúncio dele não é só verbal não, é só falado, é no nosso viver, na nossa forma de ser, de conduzir pessoa que anda por este mundo que é fiel a Deus, não precisa sair e dizer, eu sou crente, hein? Eu fui batizado, eu recebi o Espírito Santo. Não precisa falar nada disso, porque os sinais de Deus devem estar em todo o nosso viver. Não é assim, irmãos. Então por onde anda? Às vezes está aquele lá, é irmão aquela lá. Parece que é irmão, se bem que hoje não está fácil, também visivelmente para qualquer irmã. Dizer que é irmã porque às vezes o aspecto externo não caracteriza uma mulher fiel a Deus, porque o que está por fora não está agradando. Mas o que agrada a Deus é o que está por dentro. Isto é claro que por fora precisa agradar. Também porque da abundância do coração, disse, eu falo a boca coração cheio, daquilo que é de Deus o corpo. Também demonstra, não então não precisas ir contando, olha, eu sou crente, hein? Eu me batizei em tal lugar, não precisa falar nada disso, as pessoas vão vendo que tu és um portador, uma portadora, de boas novas Evangelho, de Jesus Cristo. É claro que o Senhor também, além disto, Ele dá dons de evangelizar, que é alguma coisa um pouquinho mais que isto. Pessoas que o Senhor lhe dá. O dom de evangelizar irmãos, é o que Ele deu para estes 70 aqui. O Senhor Jesus deu aos 70 então poder, para fazer coisas. Então o evangelista, aquele que o Senhor lhe dá, o dom de evangelizar, irmãos, às vezes a pessoa que não conhece a graça, ouviu falar da palavra, já de muitas maneiras às vezes até a família crente, e não é crente não, quer nem saber nem gosta, detesta e fala, não gosto de crente na minha casa, são todo mundo crente, eu não aceito, eu não gosto, mas lá um certo dia, o Senhor prepara um evangelista ou uma evangelista e vai conversando com essa pessoa, de repente quebrou o encanto da pessoa, por quê? Porque o dom de evangelizar está na pessoa levando o evangelho. Esses aqui saíram assim, irmãos, revestidos dos dons por culto. Por que foram revestidos? Porque eles foram em lugares onde Jesus havia dia. Ora aí se vê. Também, irmãos, que o Senhor Jesus não era egoísta, que tem pessoas que têm o egoísmo em si, falando isso aí, compete a mim comigo, eu que devo fazer, eu que mando, eu que faço em mim, está a responsabilidade depois não faz, e não gosta que outros fazem viso. Acontece que ser muito, irmãos. Tem muitos irmãos e irmãs, assim que tem uma determinada incumbência, mas não cumpre, mas tem a vaidade de ter o título, não faz. Mas quando aparece alguém que vai fazer até melhor do que ela acha ruim, ele reprova, ele quer impedir Jesus. Não foi assim não, irmãos. Ele esperou quando chegaram aos 70, se juntaram todos, ele foi para ouvir, olha vocês, conte agora como foi a vossa missão. Aí cada um começou a contar o que aconteceu, e algum deles diz, Senhor, nós víamos onde nós chegávamos. Nós víamos que os demônios se sujeitavam a nós, enquanto nós não chegávamos lá, eles eram fortes, as pessoas tomadas de poder maligno, e assim por diante. Quando nós chegávamos tudo aquilo caía. Ela ficava mansinha, ouve o Evangelho, e entendia a graça. Por quê? Porque foram enviados do Senhor. Senhor envia, e recomenda, e eles foram. E o Senhor Jesus ficou contente, disse Elva, Satanás cair como um raio dos céus, porque de fato, irmãos, quando alguém é enviado por Deus para uma missão, como disse o Senhor, recomenda, e recomendando o Senhor conhece, ali na pessoa, e não há espírito que resista. Não há poder das trevas que suporte, e não há fogo do maligno, que não se apague por quê? Porque o poder de Deus está naquele que é enviado, como disse a princípio. Todos nós somos enviados porque somos todos discípulos, todos nós somos portadores do Evangelho. O que nós precisamos é sempre estar de acordo à vontade de Deus, para que de repente, no momento qualquer, Ele possa usar-se de nós. Numa circunstância que aparecerá misto, ocorre muito fácil pessoa, não sabe, vai visitar uma família, um irmão, uma irmã, um casal, vão visitar uma família, não sabe o que se passa, lá chegando a simplicidade, conversa um pouquinho, se alega um pouco depois,
olha o Senhor e vê-me embora, nem percebem a obra que Deus fez. Por quê? Porque Deus os suscita daqueles que foram portadores do Evangelho, portadores da paz, bendito seja o Senhor. Isso aconteceu com aqueles discípulos irmãos, e o Senhor Jesus ficou tão contente, porque tinha dado poder para eles pisar a serpentes, escorpiões que são espíritos malignos, e toda a força do inimigo. E essas não fez-lhes dano nenhum. Ele disse, mas eu me não digo para vocês se alegrarem, não só porque os espíritos estão sujeitos a vocês ficarão contentes, mas não é só por isso não. Vocês devem se alegrar muito mais, porque os vossos nomes estão escritos nos céus os irmãos. Já pensaram nisso? Cada um aqui tem o seu nome, escrito na Receita Federal no cartório de registro quando nasceu quando casou, ficou registrado o nome do pai e da mãe, o endereço e número de documento tudo registradinho, mas sabemos que muito mais do que isso porque tem o seguinte, se pega fogo num cartório de registro de nascimento, a nossa origem vai embora. Quanta gente que quer buscar o seu registro de nascimento, que nasceu já há muitos anos numa cidade longe do de grandes cidades não é e não encontra mais. Pegou fogo no cartório, queimou tudo ou não, existe mais referência, tem que buscar em outros lugares. Por quê? Porque o registro do seu nome está na terra o nosso, está nos céus. Glória ao nome do Senhor, e quando o Senhor Jesus falou isso para eles, irmãos, eles ficaram contentes, mas muito mais, ficou contente. O Senhor, Jesus ficou tão feliz naquela hora que ele se alegrou no Espírito Santo, e disse graças te dou, Pai Senhor dos céus e da terra que escondeste estas coisas aos sábios, e entendidos aos grandes deste mundo aos maiorais desta terra. Eles não sabem disto, mas revelaste isto às criancinhas. E assim é ao Pai porque assim te aprove, assim foi da tua vontade. Estou aqui, irmãos, que foi revelado a nós foi por Deus. É Deus quem nos revela que é nosso. Nome está registrado nos céus aí. Ele fala tudo por meu Pai. Me foi entregue. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, nem o Pai senão o Filho. E agora vem um detalhe. E a quem o Filho o quiser revelar. E depois disse aos discípulos, olha, vocês são bem-aventurados, por estar me vendo aqui com vocês, porque muitos reis, profetas, e tantos outros importantes, desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, e não ouviram esta bem-aventurança, irmãos. Nos alcança nesta manhã, quantos do passado do tempo irmãos dos profetas, gostariam de ver se existia na terra, um povo que fosse um povo cujo nome estivesse escrito nos céus, um povo que se dedicassem a agradar a Deus, um povo que conhecesse a Deus na figura do Filho que era prometido. Eles não alcançaram. Eles profetizavam da vinda de Jesus, e Isaías falou das características do Senhor, até da humildade dele, mas não viu o Senhor, não passou. Tempo não chegou ao tempo de ver a glória que havia de acontecer com a graça que este Filho de Deus ia trazer. Não viram Abraão também. Irmãos, pela fé, ele via isso, mas não alcançou. Os grandes homens de Deus do passado tão pouco puderam imaginar o que nós vemos hoje. Estamos aqui, irmãos, cumprindo o que Deus falou em Cristo. Estamos unidos, família de Jesus. Cristo, nosso irmão mais velho, veio dos céus. Desceu esta terra, deixou a glória de Deus, e veio este mundo sofrer para resgatar, para tirar da condenação a ação eterna do inferno que era o destino de todos. Nos tirou, irmãos, nos trouxe, nos perdoou, nos lavou, escreveu nosso nome nos céus e agora nos ajunta aqui, e nos está conduzindo para voltar para os céus. Enquanto nós estamos nesta estrada, que é a graça, o caminho, que é Jesus Cristo de volta para Deus, estamos olhando os que ainda estão de fora, andando ao nosso encontro, indo para trás, e nós estamos indo para frente, uns andando para baixo e nós estamos subindo para a glória de música. Deus pode imaginar a grandeza deste efeito, desta maravilha, desta bondade, e é o que Jesus fez pela igreja como nesta manhã reunidos. Nós estamos aqui, não é à toa que nós viemos primeiro para ouvir os riscos que ter do cometimento de pecados, que pode nos tirar desta graça que nos leva aos céus, e agora, pela palavra escrita, está anunciando a riqueza vinda pela graça do Filho de Deus que estamos nela agora. Caminhemos para a frente. Irmãos, ninguém olhe para os lados, ninguém volte para trás. Olhemos para um pouco para o alto. Nosso destino é a glória de Deus. Enquanto estamos caminhando, Ele já nos chama de portadores de boas novas. Somos homens e mulheres de Deus que carregamos a riqueza da graça. Dentro de nós podemos dividir com quem precisa e se alguém não aceita, ela está em nós.
Se vamos no lugar alguém, nos aceita. Nós saímos, a paz que vai conosco, volta conosco. Se vamos no lugar, e nos aceitam, a paz que está conosco, fica naquele lugar e em nós, ela não acaba, irmão e irmã, que está aqui, a paz de Deus que está dentro de ti. Ela não se esgota, ela não termina, ela não acaba. O inimigo quer roubá-la e te deixar em situação difícil para você não sentir mais alegria de servir a Deus. Mas a palavra vem aqui agora, vai fazer multiplicar dentro de ti a paz de Deus, a alegria de se servir a Deus. Aquilo que é de Deus que está em ti não pode diminuir, não. Pode perder, não pode ser roubada, não pode acabar nesta manhã. Seja aumentada aqui a graça do Senhor Jesus, e com o aumento da graça a paz, a alegria de servir a Deus. Quando o Senhor Jesus falou com os discípulos, eles se alegraram. Vocês estão alegres, porque onde vocês iam, inimigo ia embora, vocês devem se alegrar muito. Mas porque o vosso nome está lá não no cartório, mas está lá no céu registrado. E foi meu pai que escreveu a Irmandade. Dá para se alegrar um pouquinho agora, às vezes, irmãos, por um lapso, por um descuido, por um problema, por quaisquer instância da vida, o nosso nome aqui na terra fica comprometido. Esquecemos de pagar uma conta, não mesmo lembrando, não conseguimos. E a coisa foi andando, virou uma ação nosso, nome ficou comprometido, e costuma-se dizer que sujou o nome porque quando consulta nos canais apropriados, encontra o nome daquela pessoa, uma pessoa protestada, uma pessoa que ficou devendo e não conseguiu pagar, uma pessoa que sujou seu nome e não tem mais crédito. Não é assim que acontece. Quer comprar lá numa loja um bem que precisa, e não consegue porque não tem mais crédito ou dinheiro. Não tenha crédito, não possui o crédito, não pode comprar. Espiritualmente, irmãos, o adversário quer sujar o nosso nome não aqui na terra, lá no céu, para que, quando você precisar de um bem, você não tenha crédito, porque quando vai consultar, quando olha o teu nome, lá no livro da vida, vê lá fulano, de tal está sem crédito, perdeu o nome, sujou o nome por quê? Porque foi protestada. Aí, o que faz hoje na terra? Existe recurso, tem os órgãos apropriados em que se trabalha a buscar as origens da dívida daquela pessoa, se já não caducou. Se ela ainda está latente, vai ver o que pode se fazer, faz um acordo e paga aí o nome, volta outra vez a ser um bom nome. Eis ter créditos. Não é nesta manhã, se alguém está aqui, o inimigo procurou sujar o teu nome não lá no céu, porque ele não tem acesso. Mas daqui, ele enviar mensagem para que o teu nome seja atingido a virtude da palavra. Corta a força do mal nesta manhã, glória a Jesus. Irmão, quanta gente que tem um excelente nome, por quê? Porque ele tem lastro financeiro, boa conta, no banco tem imóveis e tem dinheiro. Mas no dia quer fazer um grande negócio. Precisa de um crédito maior. Imediatamente os bancos lhe dão. É só dizer o nome, o CPF dele. Na hora o gerente, aí não é nem coisa de gerente, é de Jaives. Olha, pode fazer que o banco garante porque tem bom nome. Mas precisa esta pessoa com todo este bem de um favor de Deus. E perguntar, onde que está? Deus, será que Deus existe? Será que Jesus é o Filho de Deus? Ele não tem acesso. Primeiro que não tem nome registrado lá, ou, se tiver, ele não tem crédito porque ele está no pecado, na maldade, na impureza, então não tem crédito, não consegue, e tu que está aqui pobre e necessitado. Não tem nada para aumentar o teu crédito num banco, mas se você dobrar o teu joelho, você não tem crédito no banco aqui, mas lá no céu você tem um grande crédito. Com Deus, olha, irmãos, tirar o crédito de um homem milionário e rico. Nesta terra é quase que impossível, mas tirar o crédito da pessoa perante Deus é muito fácil. Só que o Senhor garante hoje, irmãos, os que quiserem ser fiéis, Deus nos guardará para a vida eterna. Dá para se alegrar nisto, irmãos. Nós não cantamos agora. Conserva a paz, tem fé. A minha alma seja acrescentada um pouquinho de fé, e a nossa paz com Deus seja aumentada nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em uma oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, nosso eterno Deus, bondoso Pai, que habita no céu, diante da tua santa presença. Nós estamos, Senhor, na manhã deste dia com os nossos joelhos dobrados. Senhor eterno, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, porque sabemos, reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu és o nosso Deus, nosso único Deus, e não existe outro além de ti. Senhor, toda honra, louvores, glórias,
adorações a ti pertence. E nesta manhã, Senhor, tão gloriosa tu PR, parou, Senhor, para que pudéssemos estar aqui, Senhor, neste santo culto que foi aberto no nome do teu Filho, Jesus Cristo, Pai bendito e santo, que gostoso estar na tua presença aqui nesta manhã, Senhor. Aleluia! Nosso coração se encheu de alegria, Senhor, e nós sentimos as tuas virtudes desde o início deste santo culto nos hinos que foram cantados, no toque da orquestra, na oração que chegou ao céu. Senhor, glória ao teu nome na leitura do santo ensinamento. Faz-no que possamos entender, acatar este santo ensinamento, Senhor Santo, conselho bendito. Deus, e maiormente por esta bendita palavra, Pai glorioso, que palavra santa, Senhor eterno, que louvores podemos te dar nesta manhã. Senhor, por tanta alegria hoje não teve espaço para a tristeza, hoje foi preenchido com alegria. Nos sentimos importante, Senhor. Quantos que, Senhor, no mundo não tinham nome, Senhor, era como um indigente, Senhor, tu trouxe para a tua bendita graça, colocou o Senhor eterno seu nome escrito no livro da vida. É um cão do céu bendito. Deus, dar-nos a condição nesta manhã de levar este bom nome até o final da nossa vida, para que o dia possamos receber a coroa da vida eterna, que possamos ser fiel até a morte, Senhor. E, como foi falado na palavra, houve uma capacitação do céu. Era o homem, Senhor, que receberam uma missão, receberam uma capacitação que não tinha, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã de joelhos, na tua presença. A tua palavra já nos alegrou, nós já sentimos a doçura do teu Espírito. Mas se tu quiseres agora nesta oração capacita-nos para esta missão, derrama os seus dons sobre a tua igreja. Derrama os seus dons, Senhor eterno, sobre aquele que está aqui participando, ouvindo, orando, te glorificando, e nós vamos te servir, em espírito e em verdade, Pai glorioso. Levou-nas em paz para os nossos lares provisórios, livrando-nas de todo mal e da aparência do mesmo, Senhor, e nos guarda para que possamos um dia ver a tua face, como ela é, Senhor eterno. Nós cremos que essa palavra hoje, Senhor, fez milagres, maravilhas, prodígios e renovações. Aqui também, Senhor, graças te por, em nome do teu Filho, Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória, Jesus. Glória, glória ao nosso Deus. Santo é o Senhor. Tu é glória a Deus. Deus seja